A paz a todos. Aqui a gente vai distribuir as apostilas. Veja, é um trabalho que, se for julgar de 1 a 1000, é 1000 o trabalho que foi elaborado aqui pela parte da Adilene. Ela fez aqui um trabalho excelente em relação a esse curso, né? E nós vamos valorizar o assunto a qual nós vamos passar, porque é um assunto profundo, né? É algo que nos enriquece, nos faz compreender a dimensão espiritual, o mundo espiritual, o plano de Deus para a nossa vida. Há um tempo aí para todo mundo receber, bonitinho. Enquanto isso, a gente vê aqui que foi uma elaboração excelente. Nós combinamos de trazer o conteúdo de simbologia e também trouxemos umas figuras de símbolos para que a gente possa nos compreender melhor o que nós vamos passar para os irmãos. E esse entendimento ele vai fazer uma diferença grande, até mesmo pelas figuras do curso, tá bom? Espero que todos valorizem, porque eu trabalho para fazer. É um trabalho muito grande. E aí eu fico imaginando como a Bíblia ela foi produzida, o trabalho que deu para os escritores da Bíblia colocar em ordem os livros da Bíblia. Deve ter dado um trabalho tremendo. A nossa diaconisa, ou a pastora de Lene, fez um trabalho de escriba. Todos receberam? Aí está, né? Vocês têm as suas apostilas aí. Aqui nós temos aqui os símbolos da Bíblia e os seus ensinos. Pastor presidente Luiz Faria, professor César Rodrigues. E nós temos aqui o curso, os símbolos da Bíblia e os seus ensinos. Aí temos o índice, as introduções. Hoje nós vamos falar sobre a arca do concerto, né? E os demais símbolos que em torno dela estão. E tem aqui a simbologia que nos traz revelações proféticas e símbolos que representam a palavra de Deus, e a simbologia de figuras com significados e responsabilidade mútua, né? Aí tem a introdução aí, vocês podem dar uma lida depois nessa introdução. É linda a introdução aqui, apostilas. E aí nós vamos entrar agora no assunto glorioso, que ao meu ver é algo grandioso. Enquanto muitas das pessoas às vezes não valorizam a Bíblia, sabe? Mas o que nos mantém de pé mesmo é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o seu conteúdo total. Tudo que está escrito na Bíblia foi detalhado por Deus. Não foi uma coisa detalhada ou projetada pelo homem. Tudo foi projetado por Deus, e tudo que está escrito nas Escrituras, ela tem sentido riquíssimo para a nossa vida, para compreendermos o plano de Deus universal, o plano de Deus em nossa vida e o plano de Deus no nosso futuro lá em cima. Então tudo está nas Escrituras. Vamos lá? Arca do concerto, também conhecida como Arca da Aliança, ou vice-versa, a Arca da Aliança conhecida como a Arca do Concerto. Muitas pessoas, quando falam, e você vê muitas pregações, quando as pessoas entram para falar
sobre a arca do concerto, ela fala da arca do concerto mais como não fala dos detalhes propriamente que enriquece e que traz a mensagem de Deus no todo, né? Geralmente, quando pregam, fala que a arca de Deus estava em determinado lugar e o povo era abençoado e Deus dava vitória a Israel e o negócio funcionava, mas nunca ninguém busca os detalhes do que representa a arca do concerto e sobre ela a mensagem na totalidade, né? Vocês acompanhem nas revistas de vocês podem ir ler o livro, tá bom? Essa simbologia nos traz revelação profunda, pois com ela existem muitos outros utensílios com significados espirituais. Quando Deus deu ordem a Moisés para fazer a arca, também deu ordem para que ela ficasse no tabernáculo, como os outros utensílios, que também tem uma simbologia, assim como os que tem dentro da arca do concerto. Vamos fazer um esboço de cada simbologia pontuais da arca e do que estavam em volta dela. Então, esse mistério da arca não envolve só a arca, envolve todo um plano de Deus sobre esse assunto, e nós vamos entender no decorrer do curso. Vamos para a tampa da arca. A simbologia da tampa da arca da aliança se chama propiciatório. A tampa da arca com 2 querubins simbolizavam a presença de Deus. E aí está escrito o versículo da Bíblia no próprio estudo, aí nós podemos ler, né? Quando entrava na tenda, encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos querubins e acima da tampa da arca da aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. A tampa se chama o quê? Propiciatório. Na tampa da arca tinha 2 querubins. E esses 2 querubins, no decorrer, você vai ver que não são os querubins qualquer. Eram querubins que faziam parte da glória de Deus. Querubins que estavam na proximidade do trono de Deus. Era uma simbologia trazida de figura celeste para terrestre. E esses 2 querubins, com as suas asas, eles faziam sombra na tampa, que seria o propiciatório. E ali é onde Deus se manifestava e falava com Moisés. É algo que nós entendemos que a presença de Deus ali no meio daqueles 2 querubins, e ali Deus falava com o povo, do meio dos querubins no propiciatório. Nós podemos ver aos Hebreus capítulo 9 e o verso 5. E sobre a arca, os 2 querubins não é, aqui há um destaque. Essa palavra, quando ele vai enfatizar sobre os 2 querubins, mostra que esses 2 querubins são querubins, digamos assim, que eram especiais. Eram querubins que suportariam com dignidade a glória de Deus. Por isso que é dado 2 querubins da glória. Querubins que tinham uma pureza para suportar a presença de Deus naquele ambiente. Então, esse destaque, 2 querubins da glória, é um destaque neste ponto do propiciatório. E sobre a arca, 2 querubins da glória que faziam sombra do propiciatório, das quais coisa não vamos falar agora particularmente. Esta linguagem aqui, das quais coisas não vamos falar particularmente, aqui denota que o escritor aos Hebreus, embora não existia teologia, digamos
digamos assim, na época, a teologia que eu falo no sentido de uma faculdade teológica, esse homem aqui dá a entender que quem escreveu aos Hebreus, que é um livro que não tem autor, esse escritor, ele tinha uma mentalidade de um teólogo, porque o livro de aos Hebreus é um livro que, se você tiver preguiça que isso não é bom, temos que ter ânimo e coragem para examinar as escrituras. Ele agiu, elaborou o livro aos Hebreus, e a mentalidade é uma mentalidade de um teólogo, que se você tiver pouca compreensão na antiga aliança, no Velho Testamento, se você puder parar e estudar bem o livro que foi aos Hebreus, escrito aos Hebreus, você vai compreender muita. Eu chego a entender que dá para compreender o Velho Testamento uns 90%, porque tem uma explicação teológica no livro aos Hebreus. Hein? Agora vamos lá. Dentro da arca continha, é aí onde a gente entra. Quando se fala muito sobre a arca, as pessoas não falam do detalhe. E na arca existia muitos detalhes, e cada detalhe foi elaborado por Deus. A arca do concerto não foi Moisés que deu a ideia de fazer e fez, não. A arca do concerto, a arca da aliança, foi Deus que ordenou a Moisés a fazer, e Deus mesmo foi o arquiteto desta grande obra. Deu os detalhes totalmente para que Moisés assim o fizesse, da madeira, do material, como deveria ser feito. Então a arca do concerto, se foi arquitetada por Deus, então ela não está na Bíblia por acaso. Ela tem um sentido glorioso, e muito glorioso, né? E aí vamos lá. Dentro da arca continha 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, a vara de Arão e um vaso de ouro com maná. Não estava por acaso lá dentro. Os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, não estavam por acaso lá dentro da arca da aliança, a vara de Arão, e não estava por algum acaso um vaso de ouro com maná. Não estava por acaso. Falhou? Oi? Não estavam por um acaso. Todas elas têm um significado. Isso tanto para a nossa vida, como o significado de um culto a Deus e uma reverência ao nosso Deus. Então faz um sentido muito grande para nós, queremos dar o nosso melhor para Deus. Quem é que não quer dar o seu melhor para o Senhor? Porque o Senhor, Ele dá o seu melhor para nós. Então precisamos compreender os detalhes da Bíblia, para que também nós venhamos nos preocupar em dar o nosso melhor para Deus. Não é verdade? Então dentro da arca tinha 2 tábuas com os 10. Está saindo o som? Oi? Sei. Com os 10 mandamentos, a vara de Arão e um vaso de ouro com o maná. Vamos lá? Hebreus 9:4. Que tinha um incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da. Então, por que a pergunta é: o porquê o nome Arca da Aliança? Qual da simbologia que estava dentro da arca? Opa, Danilo. Qual da simbologia que estava dentro da arca da aliança, que deu um título à arca ser a Arca da Aliança? São as 2 tábuas com os 10 mandamentos. A aliança de Deus com os homens é os seus mandamentos
mandamento para que nós obedeçamos, e obedecendo assim, nós estamos realmente dignos de fazer uma aliança com o nosso Deus. Descendo aqui um pouco mais, a simbologia das tábuas com os 10 mandamentos é a aliança de Deus com os homens. Aos Hebreus, 1:9-4, já citado acima. Então aí prova que a Arca da Aliança tinha o título da Arca da Aliança por causa dos 10 mandamentos. É a aliança de Deus com os homens. Por isso a Arca da Aliança tinha o nome Arca da Aliança.